Sejam bem-vindos ao simpósio Desafios e Perspectivas sobre os temas atuais dos direitos indígenas no Brasil. Para compor a mesa de abertura, convidamos os excelentíssimos senhores e senhoras, a Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge. O diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, João Akira Omoto. O vice-procurador-geral da República e coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, Luciano Mares Maia. O reitor da Universidade Católica de Brasília, Jardelino Menegatti. O professor no mestrado em Sustentabilidade junto aos povos e terras tradicionais da Universidade de Brasília, Sérgio Sauer. O procurador do Trabalho, Jefferson Pereira, representando o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho. A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá Macedo de Brito. Neste momento, ouviremos o reitor da Universidade Católica de Brasília, Jardelino Menegatti. Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, uma satisfação e agradecimento de eu ser o primeiro a falar. Esperava ser o último a falar, no sentido não da importância, mas no sentido de que, pela primeira vez que me encontro diante de grandes autoridades como estas, é o segundo mês que estou na reitoria da Universidade Católica, por isso essa minha surpresa de ser chamado por primeiro para falar. Mas muito obrigado. Gostaria de saudar a excelentíssima senhora doutora Raquel Elias, Procuradora-Geral da República. Uma alegria de tê-la aqui e conhecê-la pessoalmente, porque por de nome já é por demais conhecida nossa, né? Saudar o diretor da escola, que é o doutor João Akira Omoto, diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, do qual eu quero agradecer publicamente aqui a parceria que nós temos entre a escola e a Universidade Católica de Brasília. Ao chegar à universidade, percebi que existe esta parceria e manifestar esse agradecimento especial de estar aqui nesse dia de hoje. O excelentíssimo senhor doutor Luciano Mares Maia, vice-procurador-geral da República e coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, e as demais pessoas que aqui se encontram, que no meu protocolo aqui não saberia identificar a nominata, mas sinta-se acolhidos da minha parte, ao saudando os demais. Quero dizer que esse simpósio, da importância dele, agradecer àqueles que organizaram esse simpósio, e lembrando que desafios e perspectivas sobre temas atuais dos direitos indígenas no Brasil, eu quero dizer que nós deveríamos dedicar bastante tempo para essa temática, pois os indígenas são aqueles que merecem os nossos direitos. Isto é, os direitos que nós temos, que talvez tenham sido tolhidos e que nós precisamos devolvê-los. Então, nesse dia de hoje, em que nós lembramos um tema tão atual e importante, felicitar a escola e todos os parceiros que efetivamente
oportunizaram esse momento de reflexão, que o direito à vida e o direito à educação. Particularmente nós, que somos uma instituição de educação, recordando particularmente os 30 anos da nossa Constituição, do qual onde se manifestam os direitos e os direitos iguais para todos, e um outro direito, outro documento que aqui faz menção, que é os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É lá, talvez, onde que se começou a pensar e refletir sobre os direitos humanos. E por isso que eu gostaria de fazer menção ao artigo 26 dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, no tocante à educação, já que somos uma instituição de educação. Toda pessoa tem o direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnica profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Ainda segue esse mesmo artigo, a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos nas atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Isso dito em 1948. A nossa Constituição, de 1988, ela reafirma esses direitos que hoje nós precisamos reafirmá-los e fazê-los acontecer. Por isso, mais uma vez, o agradecimento aos organizadores que resgatam muitos direitos que precisam ser restabelecidos dentro da sociedade brasileira. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. Para saudar os participantes, ouviremos o diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, Excelentíssima Senhora, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, em nome de quem eu cumprimento todos os membros do Ministério Público da União e autoridades presentes, magnífico reitor, doutor Jardelino Maniegatti, da Universidade Católica de Brasília, em nome de quem eu cumprimento os professores, os mestrandos, os alunos aqui presentes, senhores servidores públicos, representantes de comunidades tradicionais, de povos indígenas, senhoras e senhores. Bom, primeiro, é uma enorme alegria estar recebendo a todos neste que é o segundo evento de uma série que nos propusemos a fazer em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal e os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse talvez tenha sido um dos primeiros pedidos da doutora Raquel Dodge, que nós tivéssemos uma atenção especial a essas duas datas comemorativas. E, já de pronto, de início nas nossas atividades na escola, então, pensamos em fazer não uma, mas uma série de atividades em comemoração a essas duas datas que são muito significativas no processo da história recente dos direitos humanos e dos direitos fundamentais no Brasil. Começamos no mês passado com uma atividade com o movimento de atingidos por barragens, as mulheres, as bordadeiras. Fizemos essa atividade dialogando a questão do direito das mulheres pela comemoração do dia 8 de março e do Dia Internacional da Água também, no dia 20 de março. E foi uma atividade bastante interessante. Colocamos aqui para dialogar 4 mulheres membros do Ministério Público da União e com lideranças do movimento feminino de atingidos por barragens. E temos hoje, então, essa segunda atividade em comemoração ao mês do índio, né?
Tradicionalmente, a Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, da qual eu também faço parte, faz algumas atividades em comemoração ao mês do índio, tem um Abril Indígena cunhado aí pelas atividades que a Sexta Câmara desenvolve, e em parceria, então, com a Sexta Câmara e também com a UNB, o Mestrado de Povos e Terras Tradicionais, e com a UCB, a Universidade Católica, onde nós temos aí um número de 40 mestrandos do Ministério Público da União. Desenvolvemos esse trabalho em 3 dias de trabalhos. Ele já começou, na verdade, hoje no início da tarde, com oficinas com os mestrandos. Passamos a tarde toda dialogando com os mestrandos da UCB, nossos colegas, e terminaremos no sábado também com uma oficina com os mesmos mestrandos, fechando essa temática toda que trazemos para discussão hoje e amanhã. O Abril Indígena, nessa modalidade de seminário que nós trazemos com a Sexta Câmara, visa a discutir alguns temas que nos parecem bastante atuais. O título é Desafios e Perspectivas sobre Temas Atuais dos Direitos Indígenas no Brasil. Nós, em diálogo com a Sexta Câmara, procuramos destacar 4 grandes temas, 4 grandes questões que nos afetam diretamente no nosso trabalho cotidiano enquanto membros do Ministério Público da União na defesa de direitos indígenas. Começaremos discutindo, numa primeira mesa, ainda hoje à noite, sobre a coordenação, mediação do nosso querido colega Luciano Maia, coordenador da Sexta Câmara também, o tema de índios isolados. Passaremos amanhã, no período da manhã, da tarde e da noite, com mais 3 mesas discutindo a questão dos problemas dos indígenas em espaços urbanos. Praticamente metade da população brasileira de indígenas, perto de 1 milhão de indígenas, nós temos quase 500 mil, vivem em espaços urbanos. Quer dizer, os problemas que esses índios vivem, como são recebidos, quais as dificuldades que têm para acesso a serviços públicos e de reconhecimento da sua identidade indígena nos espaços urbanos, deve ser objeto de nosso debate. Uma outra questão muito contemporânea e atual é a questão da mobilidade indígena em espaços transfronteiriços. Afinal de contas, os territórios indígenas não seguem a mesma lógica, né, da divisão política dos Estados nacionais, e isso gera inúmeros problemas para o reconhecimento de direitos indígenas, e também lidamos, na atualidade, com um deslocamento indígena internacional, especialmente na fronteira norte do país, bastante significativo, e uma enorme dificuldade do Estado brasileiro em tratar os indígenas de nacionalidade venezuelana como indígenas na sua especificidade indígena. E, finalmente, concluiremos amanhã à noite com uma mesa que tratará da questão do trabalho indígena, da exploração da mão de obra indígena, que é muito problemática, e da questão do tráfico de pessoa indígena, que também é uma realidade, infelizmente. Bem, além disso, temos uma exposição fotográfica no nosso saguão, aqui neste andar, com fotos impressas, uma exposição digital, fotos da autoria do fotógrafo Leonardo Prado, a quem eu agradeço imensamente pela parceria. Não estou localizando o Leonardo aqui no auditório, mas ele estava aqui ainda há pouco, está ali. Pelo belíssimo trabalho que tem, ele foi parceiro nosso no Fórum Mundial da Água, onde também levamos algumas fotos dele na vivência dos indígenas com a questão do direito à água, e aqui com essas 2 exposições hoje. Bem, eu vou finalizar e convidá-los a ver um pequeno vídeo, então, da exposição fotográfica digital que preparamos, de não mais de 2 minutos, com as fotos do Leonardo. A ideia hoje é estabelecermos um efetivo diálogo, então, com membros do sistema de justiça, do governo, da academia, da sociedade, da comunidade, para discutirmos, debatermos estas questões e vermos se conseguimos avançar, porque nos parece que ainda são questões muito mal compreendidas pela sociedade brasileira, e me parece que nosso papel, enquanto escola do Ministério Público da União, é trazer e lançarmos algumas luzes sobre essas importantes questões. Muitíssimo obrigado. Então, vamos ver o pequeno vídeo.
Eu queria fazer só mais um agradecimento, porque não poderia deixar de fazê-lo, a Graziane Madureira, por ter abraçado esse projeto, né, de tantos eventos que nós estamos produzindo. Esse vídeo é uma produção dela, o texto é dela, e a coordenação desse trabalho todo é da Graziane Madureira e da equipe da escola, que é extraordinária, e agradeço a todos, então, em nome dela. Muitíssimo obrigado, Graziane. Com a palavra, a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Macedo do Prade Brito Pereira, que esteve à frente da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por 12 anos. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Minha homenagem especial à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, minha companheira por muito tempo de 6ª Câmara também. Luciano Maris Maia, atual coordenador, também companheiro de toda uma vida dessa, enfim, dessa luta muito interessante, muito, enfim, feita de muitos desafios, mas também de muitas alegrias. Na questão indígena, na verdade, era ele para estar falando agora, mas como ele tem uma mesa em seguida e será um palestrante, me colocaram para assumir esse papel. Grata pela generosidade, Luciano, de ceder o seu lugar. Enfim, minha homenagem também a todos os companheiros e companheiras da mesa, desse plenário. Eu vou ser muito breve, só, enfim, para a gente valorizar muito momentos como esse. Eu queria parabenizar a Kira, primeiro, não sei se construiu sozinho, mas a toda a equipe que construiu, que construíram os temas desse seminário, porque eles revelam que nós temos que romper algumas visões naturalizadas a respeito dessa questão, seja no mundo do trabalho, seja no campo da cidade, né, de não acharmos que estamos diante de grupos que se mobilizaram no tempo ou no espaço ou que são um resíduo do passado que vem surpreender esse nosso presente. Então, parabéns primeiro pela temática. Depois, eu acho que a composição desse seminário, ela também fala muito a respeito disso, né? Essa composição plural, vejo que nós temos aqui pessoas do direito, da antropologia, da magistratura, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas. E eu acho que, com isso, nós também desconstruímos, a respeito da educação, algumas noções muito naturalizadas. Primeiro, de valorizar só um saber, uma determinada forma de saber, esse saber formal que se transmite no meio acadêmico, né? E pensar que, na verdade, quando nós interagimos para discutir, nós estamos num processo de aprendizado mútuo, né? Temos muito que saber temos muito que aprender com saberes que são construídos localmente. Acho que também
fala muito desse papel de intercâmbio entre professor e aluno, né, que não são papéis fixos, mas eles se intercambiam ao longo de curso. Nós, enfim, os professores e professoras aqui presentes sabem o quanto há também de ganho nesse processo de troca. E, por fim, para não me alongar em demasia, eu acho que são esses espaços de construções, espaços de ensino, espaços de aprendizado plurais, que vão também nos habilitar a sermos uma sociedade de fato plural. Esse é um imperativo constitucional, talvez seja uma das maiores marcas da nossa Constituição, mas o pluralismo que existe na sociedade, ele não se revela imediatamente nas instituições. É preciso um esforço cotidiano para a gente tornar as nossas instituições cada vez mais plurais, cada vez com segmentos representativos da sociedade brasileira. Então, eu quero valorizar muito esse trabalho, e parabenizar toda a equipe que esteve à frente da proposta e da realização desse seminário. Boa sorte a todos nós. Obrigada. Passamos a palavra à Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge. Muito obrigada por todos terem vindo a essa hora da noite. Acho que isso é um grande sinal de vocação, de entusiasmo e de dedicação a assuntos importantes como este, e a presença de todos aqui no final de um dia de trabalho, ainda animados em nos ouvir e dar início a esse importantíssimo seminário que teve início nesta tarde. Eu queria, lembrando aqui o que sempre me lembra o meu querido amigo Luciano Maia, iniciar saudando reitores e professores, porque, segundo ele me diz, e concordo plenamente com ele, no ambiente de escola, as maiores autoridades são os reitores e professores. Então, minha saudação e meus cumprimentos a todos e cada um que estão aqui são na pessoa dos nossos dois reitores, João Akira e Jardelino Menegato, e que são condutores de instituições de ensino, de capacitação, de atualização em torno de temas importantes, mas, sobretudo, por destacar temas como esse, que são essenciais numa sociedade democrática e plural como a nossa. É muito importante ambientes de escola, ambientes de reflexão, ambiente em que nos reunimos para definir novos rumos, novas estratégias e, sobretudo, para medir onde estão as nossas discordâncias, onde estão as nossas concordâncias, para que a gente entenda como é possível seguir adiante defendendo temas como esse, que são de valorização dos povos indígenas, das suas tradições, da sua cultura, do seu modo de ser, nesta geração e nas futuras. Então, minha saudação inicial, em nome de todos, na pessoa dos nossos dois reitores aqui presentes. A Escola Superior do Ministério Público da União, mais uma vez, se renova com essa nova composição que tomou posse há pouco tempo, dirigida aqui pelo nosso colega João Akira, e eu acho que se renova com um grande ímpeto em favor de temas os mais delicados, os mais difíceis de serem enfrentados, esses que nós todos temos mais dificuldade de lidar no nosso dia a dia. Primeiro, porque, em geral, as nossas universidades não ensinam esse tema. Há pouca pesquisa no Brasil universitária em torno de assuntos como esse, e, portanto, instituições como essa do Ministério Público da União precisa fazer parcerias, como faz hoje com a Universidade Católica, com outras instituições, oferecer cursos de pesquisa, de análise, de mestrado, de doutorado, enfim, para que a gente atue sem errar muito. Eu acho que esse é o nosso compromisso, atuar defendendo direitos e interesses dos povos indígenas. Nessa mesa, eu estou, nesse momento, numa situação, acho que muito privilegiada, muito à vontade e um tanto emocionada. Durante muitos anos, na 6ª Câmara de Coordenação e Revisão,
eu dividi reflexões com Débora, Luciano, João Akira. Então, foram os meus... A primeira Câmara de Coordenação que eu entrei no Ministério Público Federal foi a 6ª Câmara, no longínquo ano de 93. Quando a gente fala para as pessoas, parece pouco tempo, mas é muito tempo atrás. E ali nós encontramos, se me permitem dizer, exatamente os mesmos temas que serão tratados no seminário de hoje. São temas atuais, mas não são temas inéditos. Eles são temas antigos, problemas crônicos, que dizem respeito à identidade, à cultura, à educação, à autodeterminação dos povos indígenas no Brasil. Então, são temas que precisam novamente ser retomados. Eu queria também saudar de um modo muito especial, porque chegou ainda há pouco aqui entre nós, o Dr. Franklinberg Ribeiro de Freitas, que é o presidente da FUNAI. Está aqui presente na primeira fila entre nós. A FUNAI é uma instituição muito importante para o nosso país. A FUNAI, há muitos anos, foi pioneira e tem sido uma instituição dedicada à defesa dos povos indígenas. Um país que conta com uma instituição como essa, com esta missão, precisa valorizar essa instituição, o tanto que já fez, o tanto que faz, em tudo que resiste em favor dos povos indígenas, nos rumos que aponta, na missão constitucional e institucional que desempenha, sobretudo naquilo que é muito fundamental para os povos indígenas, que é a defesa da sua identidade, da sua terra, dos seus bens culturais. Então, eu queria muito saudar a presença do senhor aqui entre nós, como presidente da FUNAI, realçar que o Ministério Público Federal, ao longo dos anos, respeita a FUNAI e valoriza a FUNAI como uma instituição muito importante na defesa dos povos indígenas no Brasil, e acho que nós temos que continuar valorizando a existência da FUNAI, defendendo que ela tenha um orçamento adequado ao desafio institucional que ela tem que exercer, e, ao longo dos anos, a FUNAI não tem tido esse orçamento adequado, mas conta, ao longo dos anos, com um grupo de servidores e de profissionais altamente motivados, vocacionados, dedicados e especializados nessa temática, entre os melhores do mundo. Então, acho que é uma instituição que nós temos que valorizar, respeitar e apoiar. E queria também lhes dizer, como dizia o colega Akira e a Débora também, que me precedeu, que o Ministério Público Federal, ao longo dos últimos 30 anos, tem tido também um compromisso institucional forte na defesa dos povos indígenas e de seus direitos. E, nessa minha fala aqui, eu gostaria de realçar alguns dos aspectos desta atuação do Ministério Público Federal que tem sido coordenada, exercida e valorizada institucionalmente pelo trabalho que faz a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que hoje está sob a coordenação do nosso colega subprocurador Luciano Maris Maia, e que é o vice-procurador-geral da República, né? A escolha que fiz de Luciano, não só pelos seus inúmeros predicados e pela sua atuação institucional, por ser um defensor e militante de direitos humanos, professor universitário titular dessa carreira, mas muito também pelo trabalho que ele fez e faz na 6ª Câmara, sucedendo Débora Duprá, que coordenou a Câmara por tantos anos. Eu acho que é um modo de expressar que, nessa nossa gestão, a defesa de direitos humanos, a luta contra a discriminação e a valorização dos povos indígenas encontra um lugar muito especial, muito delicado, e que nós estamos valorizando muito de perto. E Luciano Maia tem sido a voz em favor da diferença, essa voz em favor do pluralismo, da defesa dos direitos dos povos indígenas, não só como membro de uma academia e membro da 6ª Câmara, mas como alguém que vai a campo, que colhe
as impressões a partir da realidade que vê de perto, que valoriza o diálogo interdisciplinar que na Sexta Câmara há muitos anos é feito, porque contamos com um corpo de antropólogos e de outros profissionais para orientar e esclarecer aos membros do Ministério Público o que é necessário fazer, como intervir, para que a intervenção seja correta e não seja inadequada. Então, esse cuidado é sempre muito importante. Eu tenho muito orgulho